estrangeiros. Será que isto não é uma estratégia que está por detrás de forma a banalizar aquela que é a educação no nosso país? Ainda que a criança você vai encontrar uma criança de 7 anos de idade ou está na 5ª classe, está na 7ª classe, esta criança ainda não consegue escrever o seu próprio nome, esta pessoa ainda não consegue ler com exatidão, esta pessoa ainda não está verdadeiramente preparada até para entrar na 8ª, na 9ª e 10ª classe, que é uma classe que eu posso dizer que é uma classe que já vem para definir, afinal de contas, quem você é na área da educação. Será que não é uma estratégia que está por detrás para banalizar a educação, monopolizar a educação no país? Muito obrigado mais uma vez pela palavra. Dizer que estou muito feliz por estar com um painel que entende melhor daquilo que são as necessidades de um país como o nosso. Hoje nós estamos a discutir diferenças, estamos realmente a discutir um tema que é realmente para construir essa sociedade. Não há como, Flora, eu vou partir de um princípio básico. Se nós já vínhamos tendo uma educação viciada desde os tempos, a nossa história, aquela que nós estudamos nos anos 90, é uma história que nem é correta, está a perceber? Exato. Mas fomos... Há muita mentira na história do país. Claro, claro. É aquilo tudo que nós estudamos ali. São versões escritas por ladrões. Mas isso não chega a ser um escândalo para os que já passaram da 1ª, 2ª, 3ª. E eu também passei por lá. Estou a falar de coisas que eu também aprendi, não é? Lá na escola. Eu até diria que... eu até diria que a Zagaia foi um bocadinho mais visionário quando disse que a história que tu estudas tem mentiras. Exato. O teu cérebro As é mentiras lavado. da verdade. Sim. O teu cérebro é lavado em cada boa nota que tiras. É assim como se extermina uma sociedade. Muito bem. Muito bem. Agora, eu para descobrir isso, não descobri aqui em Moçambique. Tive que viajar bastante para poder conseguir entender o que a história africana é, porque tu sabes que eu defendo muito aquilo que é a ideologia africana, daquilo que são as nossas relíquias, que estão nos sendo roubadas dia a dia. Nós tornamos-nos africanos que não somos africanos. Você vive num Moçambique em que você nem sabe entender quem faz de si ser o que tu és. Então isso me deixou num ponto de ter que sair para entender. Eu quando fui descobrir... Nós não sabemos quem somos africanos. Sim, você é mais ocidental do que africana. Mas não és culpada. São os assuntos que você foi educado a ser, como muitos de nós somos. Agora, eu quando saio depois de descobrir isso, é quando venho já agora a dizer que nós sempre fomos alimentados de uma educação mentirosa e fomos sempre alimentados por uma educação ocidental, sendo que nós somos africanos. Razão pela qual você vai apanhar que em muitos países africanos tem estudos em línguas locais. Aqui não tem nenhum estudo. Eu me lembro, acho que foi em 99, 2000, quando um dos líderes na tal época disse que iriam introduzirem sistemas de educação com línguas nacionais e uma língua que é a língua dominante, né? E depois que nos canais televisivos iriam existir espaços para haverem programas que iriam também se exibir em linguagens locais. Nunca existiu isso. Hoje, se o meu filho fala dialeto, eu sendo uma xangana, tenho vergonha do meu filho. Se eu ouço alguém Mas falar... é vergonha você falar a sua língua nativa, a sua língua nacional? Eu digo uma coisa, o que eu digo não é o que eu faço. Mas temos muitas pessoas aqui em Moçambique, eu creio que muitos sabem disso, que quando se fala a língua nativa, hoje até somos educados e sabemos que nossas línguas são diabólicas. Está a perceber? Assim como os nossos nomes foram ditos. Mas, Mateus, está a perceber? Governo, aonde que ouviu que as nossas línguas maternas são diabólicas? Deixa-me continuar com o elo. Eu quero ouvir, quero depois saber, eu vou curiosa. vou terminar aí. Muito Está a bem. perceber? Então, quando nós crescemos numa educação viciada e cheia de mentiras, à medida que os governos vão perdendo a qualidade, porque essa falta de educação vai piorando à medida, porque uma pessoa realmente que hoje entra na escola, por exemplo, uma pessoa de 90, que entrou, fez 12ª naquela época, e uma pessoa que entrou de 2000 para cá, vais ver que o nível mesmo de educação dessas duas pessoas é outro assunto. Porque nós estamos agora... Não tem como ser igual. Sim, nós estamos a ser formados por pessoas que não estão preparadas, porque também tem aquele sistema de paga, vai estar lá. Nós temos muitos licenciados que não são licenciados.
Isso tudo é um outro problema que nós temos. Você vê uma criança que vai corrigir erros que o professor faz a dar aulas, porque o pai investiu naquela criança para ter uma outra educação no outro sítio. O que estamos a fazer? Então, vem essa parte daquilo, a parte que depois vem ainda explicar. Se eu tinha vontade de ser um médico e por força da fome eu tive que virar professor, qual é o amor que eu tenho por essa profissão? E depois vou me esconder lá como professor, não é? Porque alguém me empurrou para lá e depois vou ficar 10, 12 meses sem salário. Tenho 10 filhos, porque tenho 2 que são meus, tenho sobrinhos, tenho irmãos, tudo que precisam da minha mão para serem alimentados. Então, o nosso país, este aqui, é um país que tem tudo para dar certo. Mas tudo aquilo que não pode dar certo é que quando se quebra o elo da educação, se distorce a educação, perde-se muita coisa aqui no meio. E no meio de se perder isso, nós vamos acabar criando refúgio. Se eu, por exemplo, sou, digamos, um fornecedor, não é, de sacos de arroz, e eu vejo que o meu déficit, não é, o meu lucro é menor, é de diminuir os sacos de arroz, é crime, mas é o que eu faço para me defender. Então, o nosso sistema de governação desse país é responsável por todas essas frustrações. Veja, estávamos a falar aqui há pouco tempo sobre projetos. Nós temos muitos projetos. Por exemplo, eu me lembro quando criou-se muitos bairros novos naquela altura. Exato. Eu, como Mateus Singular, podia decidir pavimentar a minha rua toda. Mas hoje em dia isso já não acontece. Sim, passaram a dizer os chefes do quarteirão para queixarem quando nós fizéssemos isso, para depois virem homens do município para nós pagarmos a eles, para depois virem fazer. Mas é uma forma de ajudar e nunca viram... em algum momento. Claro, se essa zona fica bonita, faz uma imagem para o país. Está a perceber? Então, quando dizem que eu não posso fazer isso, está a perceber? Porque tem que entregar para o município fazer. E depois eu ia fazer em um mês, e depois o município nem em 10 anos faz. Não é paralisar o país isso. Então, nós estamos a ser obrigados a sermos o que nós não somos, simplesmente por um sistema opressor de governação que está aqui. Um bando realmente de assuntos que eu não posso complementar, que cria esses vícios que estamos a referir. É a frustração que os jovens têm. Há muitos jovens inteligentes que nem deviam estar a roubar, mas que estão lá a roubar. Temos muitos jovens que nem são criminosos, mas já foram mortos, como se fossem criminosos. Temos muitos jovens que estão presos por crimes que nem cometeram. Não há nem sistemas limpos de investigação para poder se apurarem os fatos. Então, no meio disso tudo, o que vai acontecer? Num país desses não tem cinema, que é importante para a educação. Num país desses não tem campos de lazer, que é também bom para a saúde, desenvolvem-se talentos lá, muito bem. porque não se conhece a importância disso. Mateus Gouveia, mais desta questão da educação, onde tem-se verificado muitas falhas, tem-se verificado muitos erros nos livros, nos manuais que são usados nas escolas. O que está a acontecer? Termina o seu ponto de pensamento para passarmos aqui para o Inocêncio, ativista social, porque daqui a pouquinho eu quero sim ler os vossos comentários. Tenha bondade. Muito certo, Flora. Não há nenhum país que vai dizer que não há necessidade de haver campos para os jovens jogarem, por falta de espaço ou por questões de falta de investimento. No campo produzem-se jogadores que produzem tanto, mas tanta boa coisa para um país. Perdemos muito na economia nisso. E depois não há nenhum país que não vai aceitar que hajam jardins zoológicos. Eu, pelo menos, tive sorte, conheci o jardim zoológico, não é? Os meus filhos, esses nem sabem o que é isso. Já está fechado. A única vez que eles viram algum animal no jardim zoológico foi quando eles veio para Joburg Zoo, na África do Sul, que é lá onde eles foram ver isso. Quer dizer, nós estamos com falta de tanta coisa. Estão para fechar um campo agora, para abrirem uma coisa. O campo tem importância. Então, nós... Um campo que é para implementar assuntos relacionados ao álcool, relacionados à droga, onde haverá mais perdição por parte da nossa juventude. Sim, então, no meio disso tudo, você percebe que a liberdade que você é dita ter, realmente o seu bem é para pagar contas, ser abusado, pisado e espezinhado. Então, nós vamos agora entender que vamos rezar muito nesse país a pedir uma bênção de Deus. E Deus ele está lá para todos. Mas enquanto o país estiver a perder empresas, que são posições onde devemos ter emprego, e não se produzirem mais espaços dos homens que estudam, terem aonde exercer as suas atividades, nós vamos sempre ter jovens viciados, vamos ter um sistema falido, vamos ter muito crime em ação, porque aonde falta isso, há muita frustração. Olha, Flora, na história que nós estávamos a falar, eu acredito que tivemos a chance
há um do jovem moçambicano que tinha a sua participação também ativa naquilo que são os assuntos sociais de Moçambique, que morreu há algum tempo atrás, depois se escreveu uma história errada sobre esse jovem. Acho que acompanhamos isso. Exato. Uma mentira pura e mal escrita. Hoje, nos dias de hoje. Imagina quantas vezes isso foi feito lá no passado e depois disseram, Flora, estuda essa história. Então, estamos a falar de coisas visíveis. Então, o nosso país precisa de uma atenção. Só que essa atenção, eu acredito que tem que vir mais de nós como pessoas desse país. Sabemos que nós estamos a ser jogados. Então, nós temos que procurar criar formas de mantermos a nossa decência no lugar e procurarmos sempre nos virar como sempre fizemos, sem oprimir o outro. Porque o nosso problema é que quando eu sou oprimido, eu vou oprimir o Inocêncio, vou oprimir aqui o Mangol, e no final do dia acabamos piorando as coisas. Vimos nas manifestações há pouco tempo. Aquelas manifestações prejudicaram muito mais a nós do que o verdadeiro sentido delas terem funcionado para alguma coisa. E veja que os tubarões estavam lá em cima a rirem, dizendo, olha lá, estão lá a se matarem, nós estamos aqui. E os filhos destes tubarões praticamente não estudam cá em Moçambique. Para terminar, curandeiro Mateus, diga para nós, existem pessoas que já foram nascidas para a fama, independentemente da educação? Bem breve para passarmos aqui para o Inocêncio. Aí temos que realmente reconhecer que tudo aquilo que a pessoa é hoje é uma coisa que a pessoa já tem em espírito. Então, toda pessoa que é o que é hoje é porque lá tem um posicionamento que dizia que há de estar, seja por uma fama positiva ou negativa. Já estava escrito, como dizem os maiores Muito bem, sábios. então isto cabe ao destino da própria pessoa. Claro, e ainda já que a pessoa não seja rica, um dia terá fama por conta do seu destino. Olha, ser famoso não quer dizer ser sábio. Ser famoso não quer dizer ser inteligente. Exato. Depende daquilo que você é. Existem famosos inteligentes e sábios, sim, mas existem também muitos que não são nem inteligentes, nem sábios, nem literados. Nós tivemos um famoso aqui, que até chegou a governar um certo lugar, mas todos nós sabemos que não era um certo lugar. Eu tenho que preservar-me, ainda sair daqui, levo uns tiros, e isso não vai ser bom para a minha família. Então, mas dava para ver que, se você for a ver, tinha muitos diplomas que outros até seriam impossíveis de você ter, mas que no final do dia, quando você já senta para poder perceber o cenário, poder descobrir que... Muito bem.